Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu estava pesquisando e Deus falou muito forte no meu coração com esse texto de Êxodo, que vai do 19 até o 6, do 3 ao 6. Vamos ler todos juntos, numa só voz? Isso. É isso que nessa noite Deus está falando para a gente, ao povo da Gávea, entendeu? Que nós somos um povo separado para adoração, um povo escolhido para Deus. Primeiro ponto que eu quero fazer uma retrospectiva nos capítulos anteriores, no capítulo 19, não, no 17, perdão, no 18, Moisés recebe a visita de Jetro, seu sogro. E ele fala como é que tem que ser julgada a causa do povo. No capítulo 17, vem falando sobre a guerra dos amalequitas, quando Arão e Ur seguram os braços de Moisés para ganhar a guerra, porque o braço ele caía, ficava cansado, pesado e sustentava, e assim o povo de Israel ganhou a guerra. Teve também no capítulo 16 o maná. Então, o que eu quero falar com esses capítulos? As alianças que nós temos feito. Moisés era uma pessoa separada por Deus, ele via Deus face a face, entendeu? E ele, com certeza, ele se consagrava dia após dia, porque se ele entrasse na presença do nosso Deus, ele seria fulminado. E com esses capítulos anteriores, eu quero passar para vocês o quê? Quais as alianças que nós temos feito no dia a dia. Porque Arão e Ur estavam ali auxiliando Moisés. Por quê? Na hora que você passa por certas dificuldades, você tem que ter alianças na vida, mas alianças que te coloquem no prumo, te coloquem na linha. Às vezes, a gente passa por certas circunstâncias na vida que tem pessoas que é um zero à esquerda na sua vida e não te ajuda em nada. E assim, naquela situação ali da guerra, Arão e Ur estavam ajudando Moisés, sustentando o braço de Moisés. No capítulo seguinte, no capítulo anterior, no caso, vem o maná. O que a gente pode ver com o maná? O milagre de Deus. Nós cantamos aqui que o hino da vitória, mas a gente Moisés passou por um perrengue, passou por certas dificuldades, o povo buzinando no ouvido, mas ele passou e teve fé e viu a terra prometida. Pode passar, Bela, por favor. Versículo 4. Vocês viram como os próprios olhos, como eu, o Senhor, fiz com os egípcios. Deixei bem grifado ali, para a gente trazer para os nossos dias de hoje, como trouxe vocês para perto de mim. Eu não sei como é que você chegou aqui, não sei como é que está a sua vida, mas eu só sei o seguinte, que Deus conhece seu coração e escolheu o dia de hoje para falar com você nessa noite. Pode passar, Bela, por favor. No versículo 5 fala o seguinte, e agora, se eu me obedecerem fielmente, tem versões que fala fielmente, eu deixei até ali a versão NVI, fielmente. O que é fielmente? É ali, na íntegra, certo, no prumo, sem ir para a esquerda nem para a direita. É obedecer a Deus. Pode passar, Isabela, por favor. Você sabe o que significa aliança? Aliança, pode passar, Bela. A nossa aliança, nos dias de hoje, a nossa aliança tem que ser com Deus. Totalmente ligada com Deus. Pode passar, Bela.
Significado de aliança é um anel que simboliza um noivado, um casamento, um pacto, um tratado entre indivíduos, partidos de povos ou governos que determinam a finalidade. Por que eu coloquei o símbolo da aliança? Quando Moisés estava na guerra, ele tinha o quê? Pessoas auxiliando. Veio o seu sogro, mostrando para ele como que deveria se governar o povo e ajudando, auxiliando. Teve na guerra o Ur e Arão, o quê? Ajudando, tratando, um tratado entre indivíduos, partido, povos. E é assim que a gente tem que ter essa aliança com o nosso Deus. Essa aliança com o nosso Deus, ela tem que se renovar a cada dia. Pode passar, Bela, por favor. Por que eu falo que a nossa aliança tem que se renovar a cada dia? Na Bíblia, aparece 328 vezes a palavra aliança. Nosso ano tem 365. Quem é bom de matemática aí, a menina que não gosta de matemática, ela ia ficar doida agora. É quase 34 ou 37 vezes que a palavra não aparece durante o ano. Então, isso significa que Deus quer renovar a aliança com você nessa noite, Ele quer fazer alianças com você essa noite. A primeira aliança que eu trago para a gente começar a falar é a aliança lá do início, do Gênesis, quando Deus começou a fazer aliança com o homem. Foi praticamente a primeira aliança. Pode passar, Bela. Então o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou você, Daniel, conforme a imagem e semelhança para Deus. Pode passar, Bela. Então, nós vemos aí que Deus, ele chama o homem e perguntou: onde você está? O que eu quero falar com isso? Que Deus é um Deus de intimidade, de perto, entendeu? Deus não é um Deus que a gente pode estar ali venerando lá no altar, sei lá onde, mas é um Deus que, quando a gente rasga o nosso coração, ele se achega a nós. Pode passar, Bela, por favor. As alianças que eu quero falar, conforme eu falei, Deus é um Deus de perto. Ele se faz presente e tem sinais que ele se faz presente na sua vida, mas às vezes muitas das vezes a gente passa despercebido. Quando eu estava fazendo essa pregação, essa mensagem, e às vezes eu fico me perguntando: será que é isso mesmo que Deus quer que eu fale? E minha mãe estava do lado, eu estava pegando Uber, indo buscar a Isabel, e minha mãe falou assim: Deus às vezes não fala com a gente, ou eu não entendo. Aí, no mesmo da hora, veio a palavra. Deus fala com a gente, sim. Cabe a gente só entender, estar de ouvido aberto ali, entender a vontade de Deus na nossa vida, que aí a gente vai entender o que Deus quer para a nossa vida. Quando eu falo que Deus é um Deus de sinais e se faz presente, quem já viu um arco-íris aí? Todo mundo, né? Agora, o símbolo que o arco-íris traz é a aliança noética, lá atrás, quando Deus acabou com a humanidade, fez o dilúvio, mas falou o quê? Eu não vou acabar mais com o dilúvio. E fez esse sinal, e esse sinal se perdura o quê? De gerações e gerações. Esse sinal é para a minha, para a sua vida, é para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Pode passar, Bela, por favor. Vou colocar um arco nas nuvens, o arco-íris, é um sinal da minha aliança. Olha, é uma coisa mais linda que até deixei gravada ali. Então lembrarei da aliança que fiz com vocês. E às vezes a gente pensa assim: Deus esqueceu de mim. Não, não esqueceu, está ali, mostrando para a gente. Pode passar, Bela, por favor. Uma das alianças também é a abraânica, quando fala que Deus é o Deus dos nossos descendentes. Em Gênesis 17:7, diz que ele quer que confiemos nele. Quando Abraão levou Isaac para fugir a palavra, para o sacrifício, Abraão confiou em Deus, sabia que vinha um cordeiro ali no lugar do filho. E às vezes Deus quer o quê? Te dá experiências no qual você confie plenamente em Deus. Você se rasga mesmo e fala: Deus, eu não tenho mais saída, a saída é o Senhor, e eu sei que o Senhor vai mostrar nessa noite. Pode passar, Bela.
A aliança que estou com você, a aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Essa palavra pode se confirmar também lá em Josué, quando fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é profético, gente. Se a gente começar a falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e com certeza isso vai se tornar uma oração e Deus vai ouvir o coração, seu coração. E você e sua casa com certeza vai servir ao Senhor. No versículo 9, Deus fala o seguinte, e continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e seus descendentes para sempre. É promessa de Deus para a nossa vida. A promessa é irrevogável, gente. Está ali na Bíblia. A gente tem que ter a Bíblia como fé em ordem, a gente tem que acreditar nisso, é promessa. Pode passar, Bela, por favor. Deus é um Deus de aliança, né? E o versículo base que me trouxe essa reflexão, que Moisés ele fala com Deus face a face. No versículo 3, eu até deixei grifado o seguinte: e Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. É uma coisa assim, muito... Quando a gente começa a analisar, nós, meros seres humanos, tá ali face a face com Deus. Olha que lindo. A Jamires passou um vídeo acho que foi no grupo da igreja, não lembro, que falando assim, quando a gente chegar no céu, aí encontra com Pedro, encontra com Paulo, aí Paulo fala assim: quantas pessoas você ganhou para Jesus com a internet? Então isso aí tem que ficar gravado na nossa vida, porque o quê? Deus é um Deus de face a face. Ele quer falar com você, ele está assim, carecendo para falar com você nessa noite, e você basta abrir seu coração. Pode passar, Bela, por favor. Na próxima aliança é a aliança davídica, porque Davi, o profeta Natã foi lá em 2 Samuel, foi falar com Davi que ele era separado por Deus, e a aliança de Jesus ia vir da linhagem de Davi. E Deus é um Deus que honra as suas alianças, e a gente pode ver isso com a aliança que Deus fez com Davi. Pode passar, Bela. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, Senhor Todo-Poderoso... Gente, a gente serve o Deus mais poderoso. Não tem outra explicação. É a palavra dele. Diga o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelha nos campos para governar o meu povo Israel. Ele era pastor de ovelhas, ele foi governar o povo, ele foi ser rei. Olha da onde que Deus tira, não estou falando que era um mero pastor de ovelhas, mas da onde que Deus tirou para governar, para conduzir o povo, dar uma norte para a vida do povo de Israel, para conduzir o povo. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos, e farei com você que você seja famoso, tão famoso quanto os seus maiores líderes do mundo. O que Deus mostrou ali para a gente? Que Ele guarda. Não tem lugar que você vá que Deus não veja onde você vai. Não tem lugar no qual que a gente possa se esconder da face de Deus. Pode passar, Bela. E eu deixei uma pergunta: o que Deus exige para termos uma aliança? É como um casamento. Deus exige o quê? Respeito, fidelidade e obediência. Em Êxodo 34, 14 e 15 fala o seguinte: não adore nenhum outro Deus, pois eu, Senhor, me chamo de Deus exigente. Olha que profundo isso aí. Deus é um Deus que exige. Ele é um Deus, eu exijo que vocês adorem somente a mim. Seja uma perfeita adoração. Pode passar, Bela, por favor. Aí eu faço pergunta e volto lá no início, quando Moisés, Arão e Ur estavam segurando os braços de Moisés. Quais os pactos, alianças nós temos feito por aí? Quais pessoas que vocês têm se aberto para pedir ajuda? Se a sua ajuda só vem de Deus. É Deus que te dá a direção. É só você confiar. É conforme o pastor falou de manhã. É só entregar o seu caminho ao Senhor. É só você confiar. Alguns personagens que precederam uma nova aliança foi Moisés, conforme eu
o versículo base, o tema base, né? Jeremias, o profeta Ezequiel, Isaías e o profeta menor Malaquias. Pode passar, Bela. E nós temos agora a última aliança. A aliança no qual que é Jesus é o nosso mediador. Você não precisa de meio termo, você não precisa de santo para falar, você vai direto ao Pai. Em Lucas 22, 20, fala o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é a nova aliança do meu sangue derramado a favor de vocês. Você não foi comprado com qualquer coisa não, gente. Vocês foi comprado com o sangue do Cordeiro. Foi comprado com o Filho de Deus. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é adorar a Deus em espírito e verdade, ver que Deus realmente exige certas coisas de nós, mas é para trazer para perto de Deus. Pode passar, Bela. E recapitulando, as alianças é a adâmica, quando Deus criou o homem, aí continua na adâmica que Deus é um Deus de perto, a noética, que Deus é um Deus que faz sinais presentes, a abraânica, que é o Deus dos seus descendentes, a mosaica, que Deus fala face a face, a davídica, que Deus honra a sua aliança, e a nova aliança, que é Jesus, o nosso mediador. Pode passar, Bela. E para a conclusão dessa mensagem, falando novamente que Jesus é o nosso mediador, naquela época vocês andavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que eram antes, estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. É Cristo que te aproxima. Você não precisa de meio termo, é só olhar para a cruz, conforme eu falo, pedir, estar de coração aberto, que Deus ele vai ouvir o seu clamor e Jesus vai interceder por Pai, por vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.